Olha, nós falamos agora há pouco da questão de Várzea Grande, né? Que pode, inclusive, entrar com um recurso, né? Recorrer da decisão da Justiça pelo lockdown, assim como o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. E nós vamos voltar a falar agora com o repórter Bruno Pinheiro, que está ao vivo na sede da Defensoria Pública de Mato Grosso. Bruno, como é que a Defensoria está acompanhando esse caos na saúde, diante da falta de leitos, né? Nas unidades públicas e privadas e também com o aumento de casos do coronavírus? Bruno, bom dia. Oliveira, mais uma vez, muito bom dia. Esses números vêm aumentando. Até diariamente é divulgado as informações sobre os casos confirmados, número de mortes e também a taxa de ocupação. E é sobre a taxa de ocupação de leitos que a Defensoria entra em cena quando várias pessoas começam a recorrer aqui à Defensoria e aos defensores. Na última semana, segundo informações, aumentou essa autodemanda, na verdade. Várias pessoas recorrendo em busca de ajudas e de informação. Ao meu lado, o defensor Clodoaldo Queiroz, de que forma que a Defensoria está atuando durante este momento, quando se fala-se essa alta ocupação de leitos e também essa dificuldade em localizar um leito tanto aqui dentro da capital quanto no estado de Mato Grosso. Olá, bom dia. Bom, nesse momento a Defensoria ela está preocupada, né, com a situação que está ocorrendo no estado. Nos últimos dias, nas últimas 2 semanas, houve um crescimento muito veloz da pandemia e por consequência da busca por leitos, né? Há poucos dias atrás nós tínhamos um índice de ocupação de cerca de 15% dos leitos de UTI no estado, que dava uma situação de tranquilidade, mas agora, nesta semana, nós já estamos em torno de 90% de ocupação dos leitos de UTI no estado. Nós ainda temos, pelo que o estado divulga e os municípios, bastante leito de enfermaria, cerca de 80% ainda disponível, mas o leito de UTI, que é o que é necessário de maneira urgente, eles estão acabando. E nós estamos na curva ascendente ainda da pandemia. Então, nos preocupa muito a Defensoria Pública o que vai acontecer nos próximos dias. Neste momento, nós começamos a ter as primeiras procuras por parte de pessoas que não estão encontrando leito de UTI. Isso começou agora, há poucos dias, nós não tínhamos essa demanda, mas nós já estamos com os primeiros casos aparecendo. E, fatalmente, quando houver 100% de ocupação dos leitos de UTI, essa demanda ela vai recair toda sobre a Defensoria Pública. Isso nós já sabemos que essa hora que chega a recorrer à Defensoria, ele já rodou em várias unidades e não conseguiu atendimento, né? E o que acontece também, que nós estamos acompanhando, é a falta de medicamentos, quando se fala de kit, que agora que vai auxiliar logo no início do sintoma, em relação a essa falta de medicamento. Mesmo com essa receita, ele chega lá e está faltando alguns medicamentos. De que forma isso vai ser acompanhado? A Defensoria Pública ela tem um núcleo de atendimento específico na área de saúde, né? Independente da pandemia. Nós atuamos buscando garantir o direito à saúde das pessoas quando esse direito é negado. Tanto em relação a uma cirurgia urgente, a um leito de UTI, a qualquer tratamento necessário, inclusive os remédios. Então, tanto nessas situações de outras doenças, quanto na situação da Covid, se a pessoa tem a recomendação médica, o laudo médico dizendo que ela precisa do remédio, não pode esperar, precisa com urgência, e ela não encontrar esse remédio disponibilizado pelos órgãos que têm esse dever, ela pode procurar a Defensoria Pública, que nós ingressaremos primeiramente com os pedidos administrativos, junto às secretarias de saúde municipais e estadual, e se for necessário, até levando isso para o judiciário, pedindo uma decisão urgente, uma liminar do juiz, para que seja determinado o fornecimento do remédio. Isso, exatamente. É o que nós sempre acompanhamos, que a Defensoria anda sempre junto com a Justiça e o que diz o juiz em relação a isso. Agora, sobre essa recomendação de não aglomeração, o que nós estamos acompanhando, ontem mesmo exibimos uma reportagem em uma UPA aqui de Cuiabá. Lá em Várzea Grande a mesma história, aglomeração, e lá em Várzea Grande um senhor chegou 9 da manhã, era um pouco por volta das 4 horas da tarde, um idoso de 60 anos, e ele só havia feito o atendimento ali, repassado o número de documento, o nome, e o atendimento não havia ainda sido realizado. Isso também é certo? De que forma que a Defensoria está observando essas ações de atendimento e de aglomerações em UPAs?
Bom, então, até este momento não havia chegado ao conhecimento da Defensoria Pública situações como essa que você relatou, como falta de atendimento, falta de médico para atender pessoas em situações de suspeita da Covid. Até esse momento nós não tínhamos conhecimento disso. Se houver essa situação, da mesma maneira, se a população não estiver conseguindo atendimento nos locais que são específicos para a Covid, né, porque esses locais são separados, se a pessoa buscar atendimento lá com suspeita e não encontrar atendimento, a Defensoria é o local onde ela sempre pode recorrer. Quando ela não conseguir o atendimento nos locais devidos, a última porta que não vai se fechar para ela é da Defensoria Pública. E se nos procurar, nós vamos tomar as medidas necessárias. Agora, essa questão da aglomeração é um problema realmente, né, que nós, como todas as outras autoridades que se pronunciam, nós pedimos a colaboração da população, porque por mais que o Estado tenha se preparado, né, foram construídos diversos leitos de UTI. Construiu-se mais leitos de UTI para a Covid do que o total de leitos de UTI que existia no Estado. Então houve um crescimento muito grande. Mas esse crescimento não conseguiu acompanhar a velocidade do crescimento da pandemia. Então, se não houver também um comportamento adequado, preventivo da população, nós não vamos ter leito para todo mundo, por mais que leitos sejam construídos. Então, nesse aspecto, cabe também a gente fazer esse pedido, né, para a população, ainda mais nesses dias agora que a gente está chegando na situação de colapso, que permaneçam em casa e só saiam se for necessário. Quem puder tem que permanecer em casa. Então, diante com esse comportamento, a Defensoria fica ao lado do que o juiz já colocou, que amanhã entra em vigor essa determinação, que é esse isolamento, uma quarentena de todos, aqui de Cuiabá, lá de Várzea Grande. A Defensoria é a favor dessa determinação? A Defensoria Pública ela é a favor de se seguir a orientação técnica, né? Nós, defensores públicos, nós não temos capacidade técnica para dizer quando deixar e etc. Quem é responsável por fazer essa determinação são os representantes eleitos pelo povo, o governo do Estado e os prefeitos municipais, além do presidente, evidente. E a norma que está em vigor hoje é a do governo do Estado, que trata da situação em que é necessário fechamento ou não, é um decreto do governo do Estado. Esse decreto, ele determina que os municípios que estão no índice considerado de alto risco, eles têm que ter as atividades restringidas, né? E o que a gente observa é que vários municípios não estão seguindo esse decreto. Cada município está fazendo da sua maneira. Nesse sentido, a Defensoria Pública, ela apoia a medida determinada pelo Dr. Lindotti, pelo juiz da Vara de Saúde, no sentido de que os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, eles já estão na faixa considerada de alto risco e não estava sendo seguido o que já está determinado no decreto do governo do Estado. Então a Defensoria Pública não é a favor de fechar ou abrir, ela é a favor de que se cumpram as regras, aquilo que já está determinado, que em tese foi feito de maneira técnica, né? Quem orientou o governo do Estado a editar o decreto foram os médicos, pelo que nos consta. Então é uma decisão técnica que deve ser seguida. Mas nós entendemos também, eu ouvi o prefeito de Cuiabá falando sobre isso, eu concordo com ele, no sentido de que de nada vai adiantar essa medida em Cuiabá e Várzea Grande se nos demais municípios do Estado não for feito nada, né? Porque os municípios em geral estão totalmente abertos, a grande maioria não tem leito de UTI, poucos municípios têm, então as pessoas vão ficar doentes nesses municípios e vão vir para Cuiabá e Várzea Grande. E a cidade vai estar fechada e os hospitais superlotados recebendo doentes. Então, o que eu acho que falta corrigir corrigir nesse sentido, é unificar as medidas, para que todos os municípios adequem as suas ações de maneira a controlar a pandemia. Agora, essa situação já é visível que os números vão aumentarem a cada dia. E de que forma que as pessoas recorrem à Defensoria? Existe um número, 24 horas, é necessário algum encaminhamento? De que forma que ele vai conseguir essa luta em receber um atendimento ou uma UTI? A Defensoria Pública ela continua atendendo normalmente nesse período de pandemia, mas o atendimento agora ele é feito à distância, né? Nós suspendemos o atendimento presencial justamente porque nos núcleos de atendimento da Defensoria são locais de aglomeração de pessoas, né? Se o atendimento presencial estiver permitido, naturalmente pessoas se aglomeram, idosos, pessoas com outras doenças, é um risco muito grande. Então o atendimento hoje ele é feito de maneira virtual. Nós temos o nosso site, que é defensoriapublica.mt.gov.br. Lá, basta acessar esse site que nós vamos ter o contato tanto online, pelo próprio site, a pessoa abre um atendimento e começa a ser atendida pela Defensoria,
quanto, se ela preferir, ela pode ser atendida por WhatsApp, e nesse site vai ter a relação de todos os números de WhatsApp de cada núcleo. Nós temos vários núcleos de várias especialidades, um deles é o núcleo da saúde. Então a pessoa vai entrar tanto pelo atendimento online quanto pelo WhatsApp e buscar o atendimento que ela tiver necessidade. Ela pode fazer isso 24 horas por dia, as situações urgentes de plantão serão atendidas imediatamente, qualquer horário do dia. A gente não consegue otimizar esse atendimento, já divulgar um número específico em relação a esse assunto, que é de conseguir o atendimento que é mais rápido, se falando de hospital? Porque a pessoa entrar no site, conseguir o número, entra em um, porque se ela está no hospital é uma coisa do ápice, né? Do rápido, até ela levantar isso aí tudo vai horas, na verdade, talvez. Sim, certo. Como eu disse, nós temos 54 núcleos, cada um tem um número. Eu não tenho um número de cabeça para te falar agora do núcleo da saúde, mas eu já informo para vocês divulgarem aqui no programa ainda agora. Mas o site a pessoa acessa até pelo celular, é um atendimento... Sim, essas pessoas em situação, tanto os mais idosos, quanto pessoas em situação de extrema miséria, que não tem sequer um celular, essas pessoas precisam de um auxílio. Ou o atendimento pessoal na defensoria, que nesses casos nós atendemos, ou ela precisa de alguém para auxiliá-la a buscar o contato pelo site ou pelo celular, mas estamos com atendimento aberto 24 horas por dia. Okay, então... Eu já te forneço o número daqui a pouco para ser informado no programa. Então, tudo bem, então, mais uma vez, muito obrigado, Oliveira. Já vamos repassar o número, porque assim fica mais fácil, né, da pessoa conseguir ligar e entrar em contato com a equipe que está realizando um excelente serviço durante essa época de Covid-19. Agora, o que chama atenção é que hoje a informação divulgada, Oliveira, é que cerca de 88% é a taxa de ocupação de leitos de UTIs em todo o estado de Mato Grosso. Isso corresponde a cerca de 29 leitos disponíveis. Diante de 11 mil casos confirmados, é um número alarmante. É necessário, se possível, ficar em casa, viu, Oliveira?